Ai, ai, eu tava aqui parado, pensando, e aí me surgiu uma questão. Por que é que vocês leem? Qual que é o objetivo real de vocês quando vocês estão com um livro nas mãos? O que vocês buscam nesse objeto? Conhecimento, distração, lazer ou o quê? Tenho visto aqui no YouTube uma enxurrada de vídeos de pessoas, algumas ditas senhoras do conhecimento literário, criticando os tipos de livro que as pessoas costumam ler. Falam de booktoker, falam de booktubers, falam de autores, e falam e falam e falam, e muitas das vezes essas pessoas conseguem falar tanto que elas acabam traindo elas próprias quando elas estão falando. Falam de forma, falam de conteúdo, falam de disso e daquilo outro, mas elas não conseguem atentar para o próprio diálogo que elas estão criando. E isso é muito, muito estranho, pelo menos para mim. Eu fico vendo esses vídeos assim, fico observando o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Quando elas resolvem criticar a leitura do outro, quando elas resolvem criticar a postura do outro em relação ao que ela está fazendo no sentido de literatura. A gente já vive num país em que o livro é caro pra caralho. E não é pouco caro, não. É muito difícil você encontrar um livro barato. Até quando você vai num sebo ou vai comprar um livro num sebo online, o livro sai caro. E por mais que ele seja barato, dependendo de onde vem o livro, o frete é um preço exorbitante. Então, já temos aí um, um contra, né, para incentivar a leitura. E eu estou falando isso para além dos aplicativos, porque tem aplicativos de leitura em que você consegue ler um livro bom e de graça. Tem o Mac Livros, do governo federal, tem tem a Biblion, que é de São Paulo, do estado de São Paulo. Tem aplicativo particular, vamos dizer assim, que é o Esquilo ou Esquelo, que libera livro de graça para quem quiser ler. Mas estou falando para além desses movimentos online. Tem gente que baixa livro de forma Piratas do Caribe, e eu não estou aqui para criticar, porque eu também já fiz muito isso. Volta e meia também faço, embora isso não seja uma coisa que eu deva estar dizendo por aqui, porém não vou aqui passar pano, dar uma de santo, porque eu também não sou santo. Se eu fosse santo, eu não estava por aqui. E em vez das pessoas se apoiarem, né, em vez das pessoas se apoiarem, em vez das pessoas se unirem em torno desse projeto que é
fazer com que outras pessoas que não estão acostumadas a ler, elas ficam uma batendo na outra, elas ficam se batendo, entende? Reclamando porque os livros são todos repetitivos, né? Os enredos dos livros são repetitivos, porque a capa do livro é assim assado, porque o autor é mal passado, porque não tem livro para esse tipo de pessoa, porque não tem livro para aquele tipo de pessoa, e se esquecem de verdadeiramente incentivarem a leitura. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão lendo. Eu quero que as pessoas leiam. Eu estou pouco me lixando qual é o tipo de livro que a pessoa está lendo. Eu quero que a pessoa leia. É importante que a pessoa leia. Porque quem vai ler um livro farofa, uma história mais ou menos, um dia vai pegar um clássico para ler. E quem está lendo um clássico vai pegar um livro farofa para ler. Eu, por exemplo, eu tenho um monte de livro farofa aqui na minha estante. E até nos meus aplicativos online. E tem um livro clássico. Já li a Divina Comédia, já li um Charles Dickens, já li um monte de. Já li Machado de Assis, já li Virginia Woolf, e nem por isso eu abandonei, eu deixei de lado a história, né? A literatura farofa. É, os pseudos críticos passam muito tempo falando mal um dos outros e falando mal de autores de livros do que incentivando de verdade a literatura. Porque vamos se parar para pensar o que esses pseudos críticos fizeram de verdade pela literatura no Brasil. Absolutamente nada. Eles criaram um nicho entre eles para falar de livros, para se sentirem superiores aos demais e assim afastar a literatura de quem realmente quer fazer parte desse grupo de pessoas que leem. Tanto é que existem pesquisas que mostram, né, que a classe C é a que mais tem lido livros ultimamente no Brasil, porque as classes superiores, as classes ditas o topo da pirâmide, elas não têm lido livros. E o mais interessante dessa pesquisa toda é que as mulheres é que estão fazendo com esse movimento literário. As mulheres pretas ou pardas, né? Aquelas que são vistas pela sociedade como o pano de chão da casa, na maioria das vezes. É, nós que gostamos de livro, nós deveríamos então estar mais preocupados com fazer com que esses livros cheguem, né? Fazer com que essa ideia de se ter um livro nas mãos chegue a mais pessoas do que ficar um falando mal do outro, né? Discutindo questões pequenas. Porque enquanto estamos discutindo questões pequenas, estamos deixando de fazer o que realmente é necessário ser feito, que é levar o livro para quem não tem o hábito de leitura. E eu tô falando isso como uma pessoa que tem, tem certas dificuldades para obter livros, porque, como eu já disse lá atrás, no comecinho do vídeo, o livro não é barato, por mais que você compre usado. Eu tenho minhas dificuldades para comprar livros, sempre tive, mas nunca deixei de ler. Nunca me faltou um livro, porque eu sempre tive oportunidades e sempre soube usar as oportunidades para sempre ter um livro. Então, o meu conselho como leitor é que nós deixemos de ficar batendo nos autores, batendo na forma como o livro é escrito, batendo na forma como
o conteúdo literário é apresentado nas redes sociais e vamos focar mais em transformar pessoas em leitoras. Porque isso é que é preciso, isso é que é necessário ser feito no Brasil. Porque se ficarmos dependendo só das atitudes do governo, dos governos, seja ele federal, municipal ou estadual, nós não vamos conseguir muita coisa, não. Não vamos chegar a lugar nenhum. Primeiro porque vivemos num país em que a educação é extremamente sucateada. Um professor tem que lidar com uma sala de aula com 40 alunos. Né? Com 40 alunos. O que acaba prejudicando o andamento de uma aula mediana. Uma aula mediana. Porque se for, mesmo se for falar de uma aula ótima, uma aula boa, no máximo uma sala teria que ter 25 alunos. No máximo. No máximo 25 alunos. As bibliotecas das escolas são limitadas, porque o número de livros existentes nessas bibliotecas são limitados. Uma escola com 1.000 alunos não tem 1.000 livros de um determinado autor. Ele vai ter ali no mínimo 10, 20 livros de um determinado autor. Para um professor trabalhar numa sala de aula. Já tem também as questões do dia a dia desses alunos, né? Porque eles não estão inseridos nesse meio literário. Muitos desses alunos vão passar o dia inteiro na escola para ocupar o tempo. Muitos desses alunos vão pegar 4 horas de aula e depois das 4 horas de aula vão sair dali, vão para casa, vão fazer outros tipos de atividades. E eu estou falando de alunos que estudam em escolas públicas. Então esses alunos vão fazer outros tipos de atividades que não estão necessariamente voltados para a cultura. Os responsáveis por esses alunos também, muitos deles acordam 5 horas da manhã, 3 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para o trabalho, mal tem tempo de pensar em pegar um livro para ler. Alguns até conseguem, alguns ainda fazem um malabarismo, saiu, e conseguem pegar um livro, porém nem todos têm essa facilidade, porque às vezes tem que se desdobrar em 2 serviços, tá na folga e pega o dia da folga para fazer uma outra coisa. Não tem, o Brasil não é um país que tem bibliotecas em grande quantidade, por exemplo. Eu moro num lugar onde a biblioteca mais próxima está a 45 minutos de distância da onde eu moro. Aí você imagina eu pegar um ônibus, ficar meia hora em pé num ponto de ônibus, pegar um ônibus para chegar na biblioteca, para pegar um livro e depois ter que pegar o ônibus de volta para vir para casa. Né? Já foi aí já 90 minutos perdidos. 90 minutos se não tiver nenhum problema pelo caminho, porque às vezes você pega um engarrafamento, o ônibus quebra e outras coisas mais. Então ninguém quer ter esse trabalho, vamos dizer assim, essa perda de tempo para ir até numa biblioteca. E como eu já disse, as bibliotecas escolares são totalmente insuficientes. Então nós precisamos abandonar, precisamos descer dessa cruz, como eu li num livro atrás. A gente precisa descer dessa cruz, desse topo, desse pedestal, e nos colocar como agentes literários, como pessoas que vão promover a literatura, e não críticos literários, e não críticos do outro. Porque assim a gente só acaba afastando as pessoas desse movimento de espalhar a literatura pelo país. Então, fica aqui a minha ideia, não é nenhuma crítica isso, né? Não é nenhuma questão de crítica, eu não estou nem criticando,
Mas é um pensamento meio que livre. É um pensamento livre, porque fica estranho quando você começa a ver pessoas que deveriam estar desenvolvendo um ambiente literário e, na verdade, elas estão discutindo coisas que não têm nenhum propósito factível. O livro é o que é. Ele é só um objeto. A gente não tem que estar discutindo o livro. Não do ponto de vista que vai afastar as pessoas da literatura. Deixar o livro ser aquilo que o autor quer que ele seja é mais importante do que ficar batendo boca sobre como o autor escreveu o livro e o que o autor pretendia com aquele livro. Isso também se dá com as pessoas que resolvem usar um pouco do seu tempo para falar de livros, seja aonde ela queira falar. Vamos nos unir ao invés de ficarmos nos espalhando. E agora eu retomo, então, a questão lá do começo do vídeo. Qual é o seu objetivo ao ler um livro? O que você pretende quando você está lendo um livro? Né? O que você quer dessa literatura, desse livro? Bem, eu não sei se eu me fiz entender, porque eu também nem eu mesmo sei se eu consegui entender um pouco do que eu falei. Mas a ideia é essa. Vamos criticar menos, vamos reclamar menos de coisas pequenas e vamos falar de coisas mais importantes. Vamos lutar para que a gente, no Brasil, tenhamos livros mais baratos, né? Mais em conta. Vamos começar, vamos fazer um movimento reverso. Ao invés de falar dos outros, vamos nos unir e fazer pressão para que no Brasil os livros sejam mais baratos. Igreja não paga imposto. Então por que livrarias deveriam pagar imposto? É o que eu penso. Por que editoras deveriam pagar imposto? Seria mais fácil se elas não pagassem também, né? Eu acho que todo movimento cultural que visa enriquecer o conhecimento de um país, esses deveriam ser os que não deveriam de pagar impostos. Não deveria de ter impostos sobre a cultura. Já não tem imposto não tem impostos, vamos botar entre aspas, sobre os livros, porque tem imposto. A editora tem que pagar imposto, a livraria, né, que é o revendedor final ali da ponta, tem que pagar imposto, então existe um imposto. E é isso. Eu acho que é isso. Por hora é isso. Nos veremos no próximo vídeo. Fui.